Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, quinta-feira, mais uma configuração para vocês. E dessa vez, galera, eu vou fazer uma configuração por menos de R$2.000. Ela vai estar ali na faixa de R$1.900, sendo que é uma configuração básica, mas que visa rodar todos os jogos atuais, pelo menos com 30 frames por segundo, né? Acima de 30 frames por segundo. Só que para isso a gente vai ter que reduzir um pouquinho dos gráficos. Esse foi o tema proposto desse vídeo, e eu acho que eu consegui fazer sim uma máquina que consiga rodar os jogos atuais nessas condições. Lógico que pela faixa de preço dessa configuração ficou bem difícil de colocar um hardware mais potente. Eu acho que esse PC aqui vai ser o ideal para o objetivo da gente. Mas é claro, não deixe de colocar aqui nos comentários o que vocês acham e quais componentes vocês trocariam dessa configuração. Então vamos lá, vou mostrar aí para vocês todos os componentes que eu escolhi para essa configuração. Então vamos lá, começando com o processador, a escolha aqui no caso foi um Intel Pentium G3260. É um processador dual core de fato, e esse vai ser o nosso problema da configuração. Só que como é um Pentium G3260, um Haswell, a gente tem a possibilidade de estar fazendo o upgrade para um i3 ou quem sabe um i5, né? Mesmo sendo um processador dual core, eu não acredito que esse processador aqui vá trazer um gargalo tão grande assim nos jogos atuais. Porém, alguns jogos, né, a gente conhece que são CPU bound e utilizam muito do processador, podem trazer alguns gargalos, mas a gente não fica preso porque a gente pode fazer o upgrade. E uma outra questão também é que quanto menor a resolução, mais o processador vai ser exigido. Então o ideal seria rodar em Full HD, mesmo que você tenha que reduzir os gráficos dos jogos. Então assim, se caso você notar algum gargalo com essa configuração, você faça isso, reduz o gráfico dos jogos e tenta colocar uma resolução maior. Dessa maneira, acredito que a placa de vídeo vai começar a ser o personagem principal, né, para fazer todo o esforço e para dar mais frames, e a partir daí o processador já fica meio que coadjuvante. Então essa é uma dica bem legal para quem está notando o gargalo de processador. Bom, falando um pouquinho sobre as especificações dele, o socket, que é o encaixe dele, né, na placa-mãe, é o LGA 1150, ele tem um clock base de 3.3 GHz, não tem turbo boost. É feito na litografia de 22 nanômetros, essa especificação não está aqui nesse slide, mas vocês encontram tudinho isso no próprio site da Intel. E por fim, o TDP dele é de 53 watts, um processador que consome bem pouco. Uma outra questão que eu quase não falo aqui sobre os processadores da Intel, a maioria deles vem com um gráfico integrado, né? Os conhecidos HD Graphics. E muita gente me pergunta se Intel HD Graphics é bom, se roda algum jogo. E galera, infelizmente esse processador gráfico não foi feito para jogar. Ele é apenas para que você consiga aí ver um vídeo em Full HD. Só lembrando que quando você compra o processador, já vem incluso na caixa dele a dissipação padrão da Intel, que é esse fan que vocês estão vendo aí. E para essa configuração vai ser totalmente suficiente. Eu também tentei achar o CPU-Z, né, para mostrar para vocês mais configurações, só que eu não achei na internet, então eu vou estar colocando um outro programinha que eu achei na internet que na verdade eu nem conheço, mas ele consegue mostrar pra gente mais detalhes sobre esse processador. Bom galera, vamos aos valores desse processador. Aqui no Brasil a gente consegue encontrar ele em boleto bancário por R$290. No cartão de crédito a gente já conhece, né, os juros daqui do Brasil, e esse valor fica de R$350. Lá em Portugal eu peguei tudo no site PC Diga, a gente encontra esse processador por 60 euros. Então galera, agora vamos para o próximo componente, que vai ser a nossa placa-mãe. Um componente que é bem importante, porém não impacta tanto assim no desempenho dos jogos. Bom, vamos falar aí um pouquinho sobre a placa-mãe escolhida, que no caso foi uma Asus H81MC-BR. Ela é uma placa-mãe de entrada, ela vai ter poucos recursos que placas-mães mais tops têm, pelo preço dela, né, até. Então, assim, não esperem maravilhas dessa placa-mãe. Ela é bem suficiente, bem razoável para nossa configuração e para o que a gente quer nesse vídeo. Bom, eu nunca falei sobre esses recursos que as placas-mãe costumam ter, mas eu vou começar a ser um pouquinho mais específico, mais detalhista. Nessa placa aqui a gente tem uma tecnologia que é bem antiga até,
chamada de UEFI BIOS. O que significa isso? É uma BIOS mais intuitiva, sem aquela tela toda azul, estranhona, que a gente estava acostumado em placas-mãe antigas. É uma BIOS, inclusive, que tem o cursor do mouse, então você não precisa ficar somente no teclado, né? Dessa maneira fica mais intuitivo da gente saber o que a gente está fazendo na BIOS. Fora isso, a gente pode citar que ela tem 4 SATAs, são 2 funcionando em 3 gigabits por segundo e 2 funcionando nos 6 gigabits por segundo. Ela vai suportar o máximo de 16 GB de memória RAM e são memórias do tipo DDR3, com clocks de até 1600 MHz. O socket dela é LGA 1150, o mesmo do processador, então tá ok. E para quem estiver montando uma configuração e não souber se a placa-mãe é compatível com o processador, em todo o site da placa-mãe, no caso, você vai ter lá a lista de processadores suportados. Então fica bem simples de saber se uma placa-mãe é compatível com tal processador. Ali na parte de trás, né, que a gente chama de espelho, nós temos 4 USBs 2.0 mais 2 USBs 3.0 e entradas mais padrões, que são as entradas de áudio, RJ45, de redes, entradas para teclado e mouse do tipo PS2, que hoje em dia quase não se usa mais, além de 2 entradas de vídeo, a gente vai ter DVI e também VGA. E essa entrada de cima é uma porta serial, que praticamente hoje em dia não se usa mais em home PCs. Essa placa-mãe está custando R$300 no mercado brasileiro, no cartão fica 350, lá em Portugal eu não encontrei esse modelo aqui em específico, justamente por ser um modelo BR, então eu vou deixar aí a alternativa em euro aí embaixo para vocês, de Portugal, que seria a Asus H81MK. Eu não sei se ela tem alguns recursos diferentes, beleza galera? Mas ela está custando €54. Para memória nessa configuração, eu coloquei apenas um módulo de 8 GB. É uma memória da marca Kingston, modelo KVR16N11/8. É uma memória simples, como vocês podem ver, sem dissipação e sem frescuras. O clock dela é de 1600 MHz, ela tem uma tensão de 1,5 volts. Tem muita gente que acha ruim, né, colocar memórias sem dissipação. De fato, memórias sem dissipação costumam ter uma temperatura mais elevada. Isso não indica que a gente vai ter problemas na hora de rodar algum game. A memória RAM só está aí para armazenar alguns dados voláteis, então ela não vai processar nenhum tipo de informação. Contudo, a gente precisa de um tamanho bacana de memória. E 8 GB atualmente é um tamanho bem ok para Full HD. Os jogos hoje em dia estão começando a pedir um pouquinho mais de memória, mas por enquanto ainda dá para segurar com 8 GB apenas. Bom, o valor dela está de R$190, por isso eu optei apenas um módulo, porque se a gente fosse comprar 2 módulos de 4 GB, por exemplo, daria um valor um pouquinho maior. Mas para quem quiser fazer dual channel, comprar 2 módulos, né, sintam-se à vontade, vai ficar um pouquinho mais caro, mas você vai conseguir ter o dual channel, que no final das contas não vai trazer muitos benefícios para o nosso gameplay em si. Lá em Portugal a gente encontra a mesma memória a €34. Bom, vou falar aqui rapidão sobre o HD escolhido. Vai ser um Toshiba, é um HD de notebook, portanto, ele tem um tamanho 2,5 polegadas, ali no tipo vocês estão vendo. A interface dele é SATA e de 3 gigabits por segundo, então a gente tem de fato um HD um pouquinho mais lento, mas no final das contas também o HD não vai fazer nenhuma diferença no gameplay da gente, não vai trazer nenhum benefício de frames, apenas nas horas que a gente está carregando algum mapa, algo assim, que a gente vai ficar um pouquinho mais de tempo. Fora isso, nos frames a gente não vai ter nenhuma diferença. Eu escolhi um HD de apenas 500 GB, eu sei que não vale a pena, né, porque o de 1 TB tá por volta de R$310, mas como nessa configuração a gente precisa cortar alguns gastos, foi preciso o HD também ser de 500 GB para poder, no final das contas, não ultrapassar os R$1.900. Esse HD aqui no Brasil custa R$220, no cartão 260, lá em Portugal €42. E agora finalmente vamos para a placa de vídeo escolhida da configuração, o item mais importante e que vai fazer com que a gente rode todos os jogos. Bom, para essa configuração eu coloquei uma R7 360, o modelo é 2 GB, vocês podem ver a nomenclatura do modelo aí no slide. E vamos começar falando sobre as especificações da R7 360 em si, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse modelo da Gigabyte em específico.
A R7 360 tem um TDP de 100 watts apenas, é uma placa de vídeo que consome pouco, são 768 processadores Streams, 2 GB de memória VRAM GDDR5 e a interface dessa memória é de 128 bits. Agora falando sobre o modelo em si, que é da Gigabyte, ela é um modelo OC Edition, então vem com um overclockzinho de fábrica, podendo chegar até 1200 MHz. O sistema de dissipação dessa placa de vídeo é aquele padrão da Gigabyte, com um cooler de 90mm, e a Gigabyte anuncia que ela é 23% mais refrigerada do que o modelo de referência. E a Gigabyte também nos dá o programinha OC Guru 2, que o nome já diz, né? É pra gente mexer na voltagem da placa de vídeo e fazer um overclockzinho de leve. Essa placa vem com 2 conectores DVI, um HDMI e um DisplayPort, então 3 monitores vai de boa nessa placa de vídeo. E essa placa de vídeo precisa de um conector PCI Express vindo da fonte. A gente vai precisar apenas de um conector de 6 pinos. A Gigabyte pede uma fonte de 500 watts, mas eu acho isso bem exagerado para uma placa de vídeo de 100 watts de TDP. Portanto, eu diria que uma fonte de 400 watts, que seja de boa qualidade, vai suportar ela tranquilamente. Bom galera, em desempenho, essa placa de vídeo concorre diretamente com uma GTX 750. Ela fica abaixo da 750 Ti, porém consegue muito bem rodar os jogos atuais em Full HD. Você vai ter que reduzir um pouquinho dos gráficos, talvez reduzir bastante os filtros anti-aliasing, por exemplo, que pesam bastante nos games, mas ela já é bacana para uma pessoa que quer começar nesse mundo de PC Gamer. O valor que eu encontrei dela foi de R$500, no cartão 588, lá em Portugal a gente consegue encontrar por 106 euros. E como eu falei antes, a nossa configuração ela consome pouca energia, uma fontezinha dessa aqui que eu coloquei já é suficiente, que no caso seria uma EVGA de 430 watts. Essa fonte aqui tem selo 80 Plus, para quem não sabe o que é selo 80 Plus, é um certificado da Ecova que visa mostrar para os clientes a eficiência da fonte. E quanto melhor esse selo 80 Plus, menos energia vai ser desperdiçada, ela vai puxar da tomada somente o que for ser utilizado realmente no PC. Outra característica bem importante, essa fonte tem o PFC ativo, que é um outro método que também visa reduzir as perdas de energia nas fontes. Algo que deveria ser obrigatório ter em todas as fontes, inclusive na Europa é proibido a venda de fontes sem o PFC ativo justamente pelo desperdício de energia. Falando sobre o cabeamento dessa fonte, eles são bem longos e no site da EVGA vocês encontram todos os tamanhos de todos os cabos. Ela é uma fonte que tem 3 anos de garantia, é uma garantia razoavelmente boa, né, 3 anos, e é um produto com um excelente custo-benefício. O menor valor que eu encontrei no boleto bancário dessa fonte foi de R$205, no cartão vai para 240 e em Portugal 44 euros, porém eu não achei essa fonte e a alternativa é uma XFX de 430 watts também, o nome do modelo vai estar logo abaixo do valor de Portugal. E o último componente que eu vou falar aqui da nossa configuração vai ser o gabinete. A escolha pelo gabinete foi um Deepcool Smarter. É um gabinete pequeno, ele é do formato Micro ATX, então ele tem esse design bem mais compacto, né, do que os outros gabinetes Mid Tower, por exemplo, mas ele não deixa nada a desejar em termos de arrumação de cabos. O único problema é que a fonte é instalada na parte superior. Isso faz com que o fã da fonte puxe o ar de dentro do gabinete para ela. Então, se dentro do gabinete estiver quente, a sua fonte pode acabar sendo mal refrigerada. Porém, nessa configuração aqui a gente não vai ter problemas quanto à refrigeração. Todos os componentes são de boa qualidade. Além disso, esse gabinete tem um fluxo de ar razoável. Você consegue adicionar fãs tanto na parte de trás quanto na parte lateral e na parte frontal. O design dele é bem simples, a parte da frente vem com uma tela e as partes laterais são lisas, não tem acrílico. Na parte de dentro a gente consegue ver que ele tem algumas valas para a gente passar os cabos da fonte, né, fazer uma organização de cabos maneira. Inclusive a gente tem uma imagem de uma configuração completa, né, já pronta nesse gabinete, a própria Deepcool disponibilizou no seu site.
E olha só, vocês estão vendo aí, é uma configuração até high-end, tem uma placa de vídeo grandona. Isso prova que esse gabinete, apesar de ser pequeno, comporta placas de vídeo de tamanho grande. No painel ele conta com um USB 3.0 e mais outro USB 2.0 e entrada e saída de áudio. Esse USB 3.0 do painel frontal vem com um adaptador para 2.0, então não se preocupe, mesmo que a sua placa-mãe não tenha o conector USB 3.0, você vai poder estar utilizando esse USB. Por ser um gabinete pequeno, ele só tem uma baia para driver de DVD, o que a gente nem vai utilizar. Ele tem duas baias para HDs de 3,5 polegadas e uma baia para HDs de 2,5 polegadas. As dimensões vocês podem ver no slide, ele pesa 3,4 kg, suporta VGAs com tamanho de 32 cm, possibilitando com que a gente coloque até uma GTX de 980, né? Então galera, não subestimem esse gabinete, apesar dele ser pequeno, o padrão Micro ATX, ele comporta configurações bem potentes. E o mais legal disso tudo é o valor dele, ele tem um custo-benefício excelente, que é de apenas R$150 aqui no Brasil, no cartão 180. Lá em Portugal eu não encontrei esse gabinete e a alternativa seria o Knox Coolbay MX, que está a 25 euros. Portanto, galera, chegamos ao último slide do vídeo, que é a lista de peças. Temos aí a nossa configuração de maneira geral, dando uma resumida, né, em todos os componentes utilizados. Se você não teve saco para ver o vídeo todo, você pode ir pulando até essa parte, né? Uma novidade que eu coloquei agora nesse slide é a data que eu peguei os valores incluídos nesse vídeo. Isso é bem importante porque os valores são altamente variáveis, né? E como eu sempre faço, em termos de upgrade, nesse PC aqui a gente tem um alto índice de upgrades, né? Você pode colocar até um i7 na configuração, adicionar mais um módulo de 8 GB de memória RAM, ficando com 16 GB. Você pode colocar SSDs na configuração, placa de vídeo você também vai poder melhorar, colocar até uma GTX 960 sem ter que trocar a fonte. Portanto, a gente está bem servido nessa questão. E eu acho que a gente conseguiu sim concluir com sucesso o tema proposto do vídeo. No total a gente gastou R$ 1.850, ainda sobra aí R$50, né, pra gente fazer um lanche. E em Portugal a gente tem uma soma de 365 euros. Então galera, é isso, espero que tenham gostado do vídeo e espero também ter ajudado o pessoal a montar a configuração ideal. Eu sei que muita gente não tem dinheiro para comprar um PC, porra, foda, e justamente é essa a dúvida que muita gente vem me procurar, perguntando: pô Luigi, com R$ 1.700 o que eu consigo comprar e tal. Então assim, se vocês tiverem essa dúvida, vocês podem passar no meu Twitter, eu deixo a mensagem privada desbloqueada, então vocês podem mandar mensagem lá pra mim diretamente, que eu vou estar lendo e respondendo assim que eu observar a mensagem. E uma coisa muito importante também, deixe nos comentários as sugestões para os próximos vídeos, principalmente as configurações que vocês querem ver e os valores. Bom galera, por hoje foi só, tamo junto, um abração, valeu!